vocês estejam bem, em paz, com saúde, agradecendo mais uma vez a Deus, a Jesus, pela oportunidade de mais este estudo, e sabemos o quanto esses estudos têm feito bem a todos nós, o sustento para esse momento pelo qual passamos. Nós agradecemos a companhia de todos, e hoje estamos no nosso 26º encontro deste ano com a turma do domingo, e para iniciarmos as atividades desta noite, a prece de abertura fica por conta da nossa amiga Rosana, lá em Portugal. Boa noite, Rosana, por favor. Boa noite a todos. Elevemos nosso pensamento em Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Consolador e Salvador, agradecendo, Senhor, por mais uma noite de estudo, agradecendo aos nossos benfeitores amigos que tanto nos orientam, nos colaboram com as suas mensagens, as suas escrituras. Senhor, que as suas redes do Evangelho sejam lançadas sempre em nossos corações, para que a sua lei do amor esteja sempre nas consciências humanas, para nossa transformação moral, e estender nosso amor ao próximo, e sua pregação do Evangelho se faça presente a todos sem distinção. Obrigado, nosso Pai Criador. Esteja conosco em todos os nossos caminhos, pensamentos e ações. Assim seja. Graças a Deus. Obrigado, nosso Pai Criador. Muito obrigada, Rosana. Nada, Maruísa. Hoje nós vamos concluir a última parábola daquele grupo de 7 parábolas denominadas as parábolas do reino, onde Jesus explica para aquele povo simples da Galileia o significado de reino dos céus, utilizando os elementos que faziam parte do dia a dia daquelas pessoas simples, trabalhadoras, usando aquilo que fazia parte do seu dia a dia, da subsistência, a pesca, o pastoreio, a agricultura. Jesus começa com a parábola do semeador e termina com a parábola da rede. Nós começamos a parábola do semeador no dia 28 de fevereiro, portanto, já se passaram 4 meses para estudarmos essas 7 parábolas. Certamente, se começássemos novamente na parábola do semeador, descobriríamos muitas coisas que não percebemos da primeira vez. O Evangelho é assim, uma mina de tesouro. Quanto mais a gente cavoca, mais preciosidades vamos encontrando. Jesus começa falando da semente, que é a sua palavra, o seu evangelho lançado no coração de cada um. E termina falando da parábola da rede, como a Rosana citou na sua prece, a rede do evangelho, lançada agora sobre toda a coletividade. Então, nós vamos hoje, na conclusão dessa parábola, perceber que todas elas continuam acontecendo ativamente e continuadamente. Não foi só naquele momento que Jesus contou, ou melhor, que ele cantou essas parábolas, que o fato se deu. Elas continuam, todas as parábolas continuam acontecendo continuamente, até que todos os corações estejam de fato voltados para Jesus. Então, na semana passada, nós já começamos a trabalhar com o significado espiritual dos elementos que compõem a parábola da rede. E logo depois que nós terminamos o estudo, a Marise, que participa aqui conosco, ela me mandou um recadinho sobre a questão da rede, como eu havia comentado várias vezes,
que assim, o elemento principal dessa parábola, claro, que é a rede, por isso a nossa necessidade de trazer um significado espiritual bem sedimentado para ela. Então, antes de nós passarmos para a interpretação das ações que envolvem essa parábola, então vou pedir para a Marise fazer os comentários que ela colocou para mim, que eu achei muito pertinentes e muito interessantes para o nosso tema. Pode falar, Marise. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada mais uma vez. Imagina, nós que agradecemos. Então, da parábola sobre a rede, a gente tem que pensar que a rede, quando é uma rede de arrasto, ela arrasta junto com ela, quando pegam a rede, eles pegam vários tipos de cardumes, e os peixes andam do mesmo tempo, do mesmo grupo, andam em cardumes. Bom, se a gente for ver nos dias de hoje, o que acontece com nós? As redes sociais, nós podemos trazer isso para a rede social. Por quê? Porque nós sempre vamos fazer parte das redes sociais do nosso grupo, com o mesmo tipo de evolução que a gente. Porque se tem um grupo que a gente não consegue acompanhar, eu não sei se ele vai ser mais evoluído, menos evoluído do que nós, mas nós teremos esse grupo, né? Então, a gente vai ter uma rede de amigos com o mesmo grau de evolução. E existe ainda as networks, né? Que são as redes sociais voltadas para o trabalho, que às vezes as pessoas não se conhecem, mas mesmo assim, elas praticam o bem. Então, e aí quando a gente corre, né, no nosso dia a dia, a gente precisa pensar muito nas ações. Que tipo de peixe que a gente está se tornando? O peixe que vai para a bacia, né, com água, ou que vai ser descartado? Vale ainda uma reflexão. Quantas vezes você tem um grupo de amigos, né, e você não consegue mais fazer parte desse grupo, porque não bate mais as suas ideias? Então, eu acredito que seja isso a rede. É a evolução de um grupo, porque a gente nunca evolui sozinho, a gente só consegue evoluir em grupo. Sim. Exatamente, Maria. Aliás, a gente vive em bandos, né? A gente vive sempre, de alguma forma, fazendo parte de algum grupo. E esse fato é bastante importante, porque se Jesus começa as parábolas do reino falando da semente, que é um ser individual que é lançado na escuridão do solo, representando ali o nosso coração, ele termina utilizando um objeto que trabalha com a coletividade, porque o pescador não vai lançar uma rede de arrasto para pegar um peixe, é o cardume, né? Vários cardumes, e também não lança a rede sempre no mesmo lugar, ele lança em lugares diferentes, mas isso daí já vai fazer parte da nossa análise final ali das ações. Mas é bastante pertinente tudo isso que você está falando, Marise, justamente hoje por causa dessa questão das redes sociais, que a gente realmente acaba só seguindo ou fazendo parte de grupos, às vezes até mesmo de grupos de interesses semelhantes, porque a gente sempre procura aquilo que se afiniza com aquilo que a gente se afiniza. E não vamos fazer parte de um grupo ou de uma rede social que não tem nada a ver com a gente. Então, realmente, isso é natural e faz parte da vida. Aliás, uma das leis morais é a lei de sociedade, que não vivemos isoladamente, de uma forma ou de outra, sempre fazemos parte de um determinado grupo. Muito bem colocado. Mais alguma coisa, Marise? Alguém mais quer fazer algum comentário a respeito do que a Marise falou? Ok? Obrigada, viu, Marise? Muito pertinente. Eu vou passar, então, gente, bem rapidamente sobre o que nós fizemos até então sobre essa parábola. Nós já fizemos a leitura, já seguimos o roteiro, já fizemos a leitura desses textos, porque não tem nada de Emmanuel a respeito dessa parábola, já falamos dos personagens,
Lembrando que depois eu vou mandar para o grupo do WhatsApp, do NEP, esses slides no formato de PDF, para quem quiser anotar com calma o que nós vamos comentando aqui ao longo dos estudos. E depois, então, nós já passamos por tudo isso, o lugar, falamos sobre o tempo, né, que os momentos que compõem essa parábola, embora eles não estejam bem explícitos, mas eles ficam implícitos, né? Então, porque esses momentos também estão relacionados com as ações. Então, o momento de lançar a rede e o momento de pescar, o momento de escolher o peixe, o momento de separar. E o significado de fim do mundo que aparece no fechamento das 7 parábolas por Jesus. O que ficou, os elementos que também eram vários, a rede aqui a gente pode colocar as leis divinas, podemos colocar o evangelho, tá? Depois eu completo antes de mandar o texto para vocês. Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo? O peixe representando o espírito encarnado ou desencarnado, o de tudo, porque a rede é lançada e pega de tudo, ou seja, espíritos de diversas categorias, as vasilhas representando o mundo regenerado, o que não presta são aqueles que não cumprem a lei divina, ou melhor, que são obstinados ainda no mal, e aqueles que servem, ou seja, o peixe que serve, são aqueles que já se comprometeram com o bem, a fornalha ardente representando os mundos inferiores, o choro e ranger de dentes é o sofrimento e as dores desses mundos inferiores ao nosso planeta. Então, o que ficou são as ações. Então, vamos ver se aqui nós conseguimos também deixar, assim, abrir a possibilidade para alguns comentários, tá bom? Então, a primeira ação é justamente a ação de lançar a rede, que a parábola começa desse jeito. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. Não é semelhante, e claro, para ser lançada ao mar, tem que ser lançada por um pescador. E nós já dissemos que o pescador divino é Jesus, que é auxiliado por diversos pescadores. Então, divulgar o evangelho a todos, ensinando e exemplificando. Porque essa rede, ela é lançada pelo pescador, pensando na pesca propriamente dita, o pescador experiente sabe onde ele deve lançar a rede. Ele não lança a rede sempre no mesmo lugar e sempre no mesmo tempo. Tudo depende do tipo de peixe que ele quer pegar, que ele quer pescar. Mas ele faz sempre com sabedoria, com conhecimento. E também com paciência, porque se muitas vezes ele não consegue pescar nada num dia, ele volta e insiste no dia seguinte. Então, esse é o pescador ser humano. Agora, o pescador divino, sem dúvida que é Jesus. Então, o seu evangelho continua sendo divulgado, mas, sobretudo, ensinado e exemplificando os ensinamentos. Então, qual é a melhor forma de se divulgar o evangelho? Qual é a melhor forma de se estender a rede do evangelho? É ensinando e exemplificando, porque o exemplo, às vezes, o exemplo é sempre mais convincente do que o ensino, né? Então, depois de lançar a rede, a ação seguinte vem no caso de separar os peixes. Esse separar os peixes representa um momento em que os valores individuais serão verificados. É claro que depois lança a rede, tem que puxar a rede, né, gente? Mas, para não ficar detalhado demais, eu já passei para separar os peixes.
Porque lá, lógico, lançou a rede e depois tem que tirar a rede da água. Mas o fato de separar, de ter um momento para separar os peixes, porque ela, segundo a parábola, ela pega de tudo, é a hora da aferição de valores, onde os nossos valores individuais serão verificados. E quando é que isso acontece? Isso acontece na própria existência material, mas, sobretudo, quando retornamos ao mundo espiritual. Porque é lá que nós vamos fazer, de fato, uma verificação dos valores que colhemos aqui na Terra, que conseguimos desenvolver aqui na Terra, na vida material. Então, sempre, e aliás, essa separação de peixes, vamos dizer assim, essa verificação dos valores individuais, ela acontece continuamente, assim como o lançamento da rede do Evangelho acontece, é contínuo, é uma ação contínua, assim como todas as 7 parábolas do reino, são ações contínuas, continuam acontecendo, mesmo que a gente não consiga perceber, mesmo que a gente não consiga visualizar, porque nós ainda estamos absorvidos muito pelo lado negativo das situações, não conseguindo extrair os ensinamentos que existem por trás das situações difíceis. Mas é importante para a gente ter essa certeza de que Jesus continua agindo como semeador, como pescador, né? Há um momento de colocar os peixes na vasilha, e isso significa que aqueles peixes, ou seja, que aqueles seres, sejam encarnados ou desencarnados, que já descobriram e agem para o bem, no bem, já estarão aptos a fazer parte das comunidades dos espíritos regenerados. E como eu comentei no finalzinho do estudo, que eu mandei um recadinho no WhatsApp depois, eu não quero ficar como um peixe fora d'água. Eu quero cair nessa vasilha, certo? De poder já merecer fazer parte das comunidades dos espíritos regenerados. Porque, por enquanto, nós ainda estamos, como diz Emmanuel, vivenciando pequenos ensaios no bem, mas já começamos. E há muitos ainda que não descobriram que fazer o bem faz bem. Então, é essa separação que acontece logo depois que os peixes são separados, né? Essa é a ação que vem. Tem a ação de jogar fora aqueles peixes que não servem ou aquilo que nem peixe seria. Simbolicamente, isso representaria a reencarnação em mundos inferiores, daqueles espíritos que são obstinados no mal, rebeldes, que não conseguem obedecer, que não conseguem seguir as leis divinas nas suas existências aqui na Terra. Então, como o nosso planeta já será habitado somente por espíritos bons, os rebeldes não terão mais possibilidades de aqui renascer. Então, é isso que ele está dizendo. Não é que eles serão punidos para sempre. Deus não criaria seres para serem punidos eternamente, mas vão fazer estágios em mundos mais atrasados do que a Terra, onde lá eles poderão contribuir com o progresso moral e intelectual dos habitantes daqueles planetas mais atrasados ainda do que a gente. E no finalzinho, na conclusão das 7 parábolas, Mateus anotou que aqueles que mesmo tendo sido os escribas, que eram aqueles que interpretavam a Torá no templo, na sinagoga,
aqueles que viessem a conhecer o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, e realmente compreendessem, conseguiriam fazer a ligação entre os ensinamentos da Torá e os ensinamentos de Jesus. Usando uma linguagem de hoje, conseguiriam fazer o link entre o Velho e o Novo Testamento, porque realmente compreenderiam que muito do que Jesus, aliás, toda a vida de Jesus aqui entre nós, na sua existência entre nós, já estava tudo previsto no Antigo Testamento. E muitos dos seus ensinamentos já eram conhecidos dos judeus, só que eles ou não sabiam interpretar, ou se sabiam, não praticavam. Então, foram essas as ações que eu consegui perceber nessa parábola da rede, que é curtinha, mas muito profunda. Então, quero deixar aí para vocês se há necessidade de colocar mais alguma coisa, se eu deixei passar alguma coisa, por favor, deixo vocês à vontade para os comentários. Celina, tem alguma coisa anotada aí nos seus caderninhos, e quando nós estudamos aí essa parábola da turma da quarta-feira, que já faz um bom tempo também? Tem mais alguma coisa aí que você tenha anotado, que a gente tenha comentado na época? Não, Malô, muito pelo contrário. Como você fala, cada vez que a gente estuda, a gente vê com mais profundidade, com mais riqueza de conteúdo, né? Eu só estou complementando, querida. Ah, então tá bom. Então tá jóia, Celina. Mais alguém quer fazer algum comentário, alguma ação que eu tenha largado para trás? Bem, como Emmanuel não tem nenhum texto a respeito do assunto, no nosso estudo de quarta-feira, aliás, não é nem no estudo de quarta-feira, é da nossa reunião da segunda-feira, que é a reunião que nós fazemos para as vibrações, né, as orações, a assistência espiritual para nós e para os nossos irmãos desencarnados. Foi lida uma lição de um livro denominado Convites da Vida. No capítulo 20, há aliás, Convites da Vida é psicografado por Divaldo Franco e a autora espiritual é Joana de Ângeles. E no capítulo 20 tem uma lição denominada Convite ao Evangelho. E a lição é um pouco extensa, mas ela, no final, ela fala justamente sobre a questão da rede. E para nós finalizarmos essa parábola, nós vamos fazer a leitura desse texto e depois colocar alguns comentários. Então, se ninguém tiver mais nada para comentar a respeito, eu já vou abrir o texto. Aliás, primeiro eu vou no Skype para sair do PowerPoint, porque muitas vezes quando a gente muda de tipo de arquivo, às vezes não aparece para alguns. Então, eu vou parar de compartilhar aqui o PowerPoint, e quem vai fazer a leitura desse texto, do Convite ao Evangelho, é a Celina. Então, por favor, Celina, vamos acompanhando, porque depois a gente vai fazer alguns comentários a respeito, aproveitando que nós temos tempo para isso. Pode começar, Celina. Convite ao Evangelho. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus, capítulo 4, versículo 19. Não há outra alternativa. Seguir Jesus ou atormentar-se. Ao seu lado, a estrada apresentará os mesmos calhaus e cardos, sob sol ardente ou granizo forte, na quadra hibernal. As dificuldades não serão menos rudes, e os sacrifícios, em crescendo, não diminuirão de improviso. Renúncia e testemunhos à verdade far-se-ão necessários a cada passo.
de modo a exalçar a qualidade da mensagem de que te fazes intermediário. Semeando estrelas, serás convidado a clarificar trevas, sofrendo no mistério as condições de tempo e lugar onde deves agir. Adversários de ontem e antipatizantes de hoje se darão as mãos numa cruzada severa e tirânica, em oposição aos ideais nobremente acalentados. Os primeiros, reencarnados ou não, conhecem as limitações e as desditas pretéritas em que te arrimavas. Não creem na tua renovação atual. Os segundos, ou seja, os antipatizantes, impossibilitados de alcançarem voos soberanos contigo, vitimados pela imperícia, sentir-se-ão mal ante a primavera das tuas aspirações, marchando sutis uns, violentos outros, de encontro às elevadas cogitações que te arrebatam. Distante dele, não menores são as tribulações. Amplia-se o campo a joeirar e a dor envolvente não tem consolo. Em Jesus, no entanto, encontrarás segurança e sustentação. Sem ele, experimentarás o vazio da soledade e o desespero da inutilidade. O Evangelho é clima de paz em permanente efusão de esperança. O mundo é só oportunidade. O que ora nos colimes, lobrigarás depois. O que hoje escasseie, amanhã abundará. Despoja-te das dispensáveis indumentárias da ambição terrena. A jornada pela terra objetiva aprendizagem, renovação. Tornarás a vida verdadeira concluído o curso e volverás com o resultado das experiências felizes ou desditosas que acumulares enquanto no curso da oportunidade. Não te agastes face aos problemas naturais que sejam decorrentes da tua filiação ao Evangelho. Sábio é o homem que discerne melhor, fazendo opções elevadas, trocando o transitório de agora pelo permanente de sempre. No corpo, tudo passa, e rapidamente passa. Apenas as realizações se fixam como convites ao retorno reparador ou concitações a estágios mais altos. Faze-te pescador de almas. Atirando as redes no mar dos homens, recolhê-los-á aqueles que padecem e anelam paz, felicitado pela inefável companhia do Cristo, o sublime pescador que até hoje, pacientemente, espera colher-nos nas malhas do seu pulcro amor. Maravilhosa lição, maravilhosa, gente. O começo dela já chama muita atenção nossa, né? Não há alternativa. Seguir Jesus ou atormentar-se. A escolha é nossa. Porque nós temos os nossos problemas. Mas, gente, nós temos que, seguindo Jesus, fica tudo mais leve, fica um pouco tudo mais fácil. Nós teremos ter renúncia, mas nós temos também ter testemunhos daquilo que nós estamos seguindo. Né? Nós seremos convidados a clarificar trevas. Não que nós não teremos sofrimentos, claro, porque distante dele, não menores são as tribulações. Gente, nós temos que seguir Jesus, porque
Com ele, nós encontramos segurança, nós encontramos sustentação. Com ele, no Evangelho, nós encontramos aquilo que eu acho essencial para a vida, principalmente agora, pelo que nós estamos vivendo, é a paz íntima e a serenidade de coração, somente com Jesus. Gente, eu li várias vezes essa lição, viu, gente? O mundo é só oportunidade. Será que nós estamos aproveitando as oportunidades que estão surgindo à nossa frente? A lição é maravilhosa, mas traz tantas reflexões, tantos questionamentos. Meu Deus do céu. Tá? Ele fala para a gente dispensar as indumentárias da ambição terrena. Será que no nosso dia a dia a gente está preocupado com a aparência, com o exterior, como que eu vou me colocar perante aquela situação? Sendo que eu tenho certeza, se eu estou com Jesus, a jornada da Terra só tem um objetivo, gente, aprendizagem, renovação. Eu tenho que me desfazer daquele homem velho, daquilo que eu fui ontem, porque a minha opção hoje está sendo com Jesus, né? E a gente vai retornar, né? Concluído o curso, será que nós vamos colher, né? Os louros, ou nós vamos ter a tristeza de ver quantas oportunidades perdidas, quantos desditosos nós fomos no nosso caminhar, né? Sábio é o homem que discerne melhor, fazendo opções elevadas, trocando o transitório de agora pelo permanente de sempre. Gente, só aí, pensa o que eu estou fazendo, como que eu estou agindo, o que eu estou... As minhas opções, né? Será que eu estou muito preocupada com agora, porque agora é tudo passageiro? Gente, no corpo, tudo passa. E mais sério ainda, e rapidamente passa. Então, por que tantas preocupações, né, gente? Tanto apego que nós temos, né? Ai, eu achei maravilhoso, maravilhoso. Quantos questionamentos para nós, conosco mesmo, e as respostas nem sempre são favoráveis. Por favor, Maroísa, complemente a maravilhosa lição, por favor. Essa lição da Joana é muito bonita, justamente porque ela fala sobre o pescador de almas, né, que o sublime pescador é Jesus, que pacientemente espera colher-nos nas malhas do seu pulcro amor, ou seja, do seu amor puro, inefável, sublime. E nós estamos sempre desviando dessa rede, né? Assim como o peixe dentro da água, quando ele é pego na rede, ele se debate, porque ele não vai conseguir escapar. Alguns conseguem, mas outros não. E é assim que a gente se porta, às vezes, diante do Evangelho, porque ele não é que ele cobra, não é que ele exige, ele convida a gente a uma mudança de postura perante a vida. E a Joana de Ângeles deu alguns exemplos, deu algumas colocações para a gente, né? Quais são as nossas escolhas. Mas eu gostaria de dar um destaque especial, gente, num parágrafo que é um pouquinho grande aqui, ó. É esse daqui, olha. Não é fácil, quando a gente... No nosso grupo de quarta-feira, que nós começamos em 2013, quando nós começamos a estudar o Sermão do Monte, e demoramos também um bom tempo para estudar o Sermão do Monte completo, mas chegou um momento, ao longo desse estudo do Sermão do Monte, em que foi batendo não digo tristeza, assim, mas uma coisa estranha dentro do coração da gente, porque nós fomos percebendo que a gente não conseguia fazer nada daquilo que Jesus estava ensinando, que nós ainda estamos longe de alcançar a proposta de Jesus do Evangelho. E aquilo foi assim, foi caindo sobre a gente e deu uma desestabilizada nos nossos estudos, porque a gente percebia que nós, apesar da gente estar estudando,
toda quarta-feira com aquele empenho, com aquela vontade, tantas leituras complementares, outros autores, para a gente procurar compreender melhor. Foi muito difícil a gente chegar à conclusão de que a gente não fazia nada daquilo. Mas por quê? Porque a gente foi pego nessa malha, ou a gente foi pego nessa rede só agora, 2000 anos depois. Então, não vai ser num passe de mágica que nós vamos conseguir vencer todas as nossas tendências inferiores e as nossas pendências perante as leis divinas. É um passo para frente e uns 10 para trás. Mas olha o que Joana diz. Quando nós começamos os nossos primeiros contatos com o Evangelho, embora seja profundamente consolador, mas tem momentos onde a gente fica desanimado de ver como a gente está longe. Por que acontece isso? Aqui Joana dá uma ideia para a gente, dessa luta íntima que se estabelece dentro de nós. Adversários de ontem. Esses adversários de ontem são os nossos inimigos, os nossos desafetos de vidas passadas. E muitos, alguns, não reencarnaram e continuam acompanhando a nossa trajetória na vida atual. Outros são antipatizantes de hoje, são antipatizantes nossos, pessoais, não gostam da gente, não se simpatizam conosco, ou não se simpatizam com o Evangelho. Porque é importante a gente lembrar, Jesus ainda tem muitos inimigos. Não são somente os inimigos do bem, são inimigos do Evangelho, da mensagem de Jesus, do próprio Jesus. Então, esses dois grupos, esses dois cardumes, como a Marise falou, nossos adversários de vidas anteriores e os antipatizantes de hoje, que podem ser nossos inimigos pessoais ou inimigos da mensagem de Jesus, vão se dar as mãos numa cruzada severa e tirânica em oposição aos ideais nobremente acalentados. Que ideais? Aqueles ideais aos quais o Evangelho nos convida. E esses ideais estão baseados no amor. Os primeiros, ou seja, os nossos inimigos, estejam eles reencarnados ou não, e às vezes esses inimigos do passado estão reencarnados no nosso próprio grupo familiar, no nosso grupo de trabalho, ou até mesmo no nosso grupo religioso. Então, são pessoas com as quais não temos, às vezes, afinidades. Eles reconhecem as nossas limitações, e todos nós temos muitas limitações. E as desditas pretéritas em que te arrimavas, ou seja, a nossa conduta em outras existências. Eles sabem o que, não quem fomos, sabem o que fizemos. E por isso não acreditam na nossa renovação atual. Porque nós erramos juntos, nós e eles. Então, eles não acreditam. Assim, a gente é assim hoje, quando a gente analisa, às vezes, o comportamento de certas pessoas, cruelmente, a gente tem o mesmo critério de análise. E a gente costuma dizer, eu não acredito que aquela pessoa consiga ter se modificado tanto desse jeito e esteja querendo agora fazer as coisas certas. A gente sempre desconfia, principalmente daqueles por quem a gente não tem muita simpatia. A gente não acredita na renovação daquela pessoa. Pois esses nossos adversários estejam ao nosso lado, encarnados ou desencarnados,
têm a mesma postura em relação a nós. Não acreditam no nosso empenho em seguir Jesus. Os segundos, que são os antipatizantes, sejam antipatizantes pessoais ou antipatizantes da mensagem de Jesus. Muitos deles não conseguem acompanhar a gente e são vitimados, às vezes, pela inveja e não se sentem à vontade diante do nosso desejo de se tornar uma pessoa melhor. E dentro do seu meio de ação, não vão perder oportunidades para desviar a gente desse caminho. Mas por que isso acontece? Porque nós ainda somos seres muito imperfeitos, nós ainda somos muito inferiores e temos mesmo muitas pendências individuais ou coletivas com as leis divinas. Então, a renovação do Evangelho, pelo Evangelho, como Joana diz lá no comecinho, essa frase é sensacional, é demais. Seguir Jesus ou atormentar-se. Então, se com Jesus continua difícil, sem ele, então, é enlouquecedor. E a gente passa uma existência inteira se atormentando sem encontrar um sentido para a vida. É isso que ela está dizendo aqui. E para completar, aí a gente pode perguntar, mas por que Jesus permite isso? Porque isso é consequência natural do nosso próprio padrão evolutivo. Porque todos nós somos, como costuma dizer, farinhas do mesmo saco, ou então cardumes, peixes do mesmo cardume. Temos as mesmas tendências, temos as mesmas pendências. Então, passando a seguir, não, eu vou optar, começar a tentar colocar Jesus no meu dia a dia com o seu evangelho. Então, aqui, como ele fala assim, olha, se nos afastarmos, se não falar, não, eu não vou fazer mais nada, né? Porque é muita cobrança para cima, muita gente pensa, né? Muita cobrança. Mas as coisas não vão melhorar sem ele. Vão, muito pelo contrário, vão ficar pior. Então, com Jesus, buscando fazer dele o nosso companheiro diário, nós vamos ter mais segurança e sustentação. E aí ela fala algumas palavras relacionadas ao clima de paz que o Evangelho oferece para nós. Porque nós vamos ver que com Jesus tudo se transforma em alegria, em bem. E tudo vai depender da nossa disposição de nos deixarmos envolver por essa malha do seu amor. E olha o que ele fala aqui, olha, o que ela fala. Não te agastes, ou seja, não fique aborrecido diante dos problemas naturais que sejam decorrentes da tua filiação ao Evangelho. Aí quanta gente fala dessa, você viu como fulano está diferente? Desde que começou a ir no centro espírita, agora ficou diferente. Nem liga mais para a gente, já está com outras companhias. Quanta gente fala isso? Se não fala, pensa. Às vezes a gente mesmo pensa também em relação a outro, porque eles estão de olho em nós. Só que sem Jesus fica muito pior, fica tudo muito difícil. E o que é pior, fica tudo sem sentido. E quando definitivamente abraçamos o Evangelho, nós nos tornaremos, numa escala bem menor, pescadores de almas. Como ele falou para Pedro. Então, com o nosso exemplo, com a nossa vivência, com a nossa postura, nós poderemos auxiliar outros a se envolverem nessa rede de amor que o Evangelho representa na nossa vida. É isso, gente. Com essa leitura que se chama Convite ao Evangelho, que é isso o que a rede significa, o que é o reino dos céus.
é aquele contentamento íntimo, aquela paz interior, que somente Jesus tem poder para nos conceder, para nos dar. Com isso, então, nós terminamos essas 7 parábolas do reino, lembrando que nós ainda vamos atravessar muitos meses estudando as parábolas, porque são 32, e nós estamos vendo as 7 primeiras, que são as 7 parábolas do reino. Então, se alguém quiser fazer algum comentário a respeito, para depois a gente fazer a nossa finalização. Algum comentário dessa lição? Alguém quer falar mais alguma coisa? É muito lindo isso, né, gente? Precisamos ter muita confiança em Jesus, nas suas palavras, no seu imenso amor por todos nós. Eu vou voltar novamente no Skype para sair dessa página e vou voltar depois no nosso PowerPoint, outra vez, para fazer os nossos comentários finais aqui, olha. Nessa página onde tem as 7 parábolas do reino. Desde a parábola do semeador, então, até a parábola da rede, nenhuma delas fala de inércia, de não fazer nada. Todas elas envolvem ação. Todas elas estão relacionadas a alguma coisa que é colocada dentro de outra coisa. Para dizer que o reino dos céus está dentro de nós. A semente é lançada no buraquinho escuro da terra. O joio crescendo junto do trigo, mas a mesma coisa, começou no buraquinho no fundo da terra. O grão de mostarda, então as 3 primeiras falam de uma semente que cai num buraquinho no solo, que seria o nosso coração. Mas a semente cai, se desenvolve, germina, cresce, floresce e dá frutos, e isso leva tempo. Então, nenhuma delas está parada. Todas as parábolas de Jesus envolvem ação. O fermento colocado dentro da massa vai produzir uma reação química e vai fazer a massa crescer. Ora, a mesma coisa, essa massa somos nós, é o nosso mundo íntimo. O tesouro escondido, o que está muito, e a mesma coisa, o tesouro está sempre escondido, aliás, um tesouro está sempre escondido dentro de alguma coisa, no caso, dentro de um baú, escondido no fundo da terra, no solo. A pérola valiosa escondida dentro da concha. E a rede lançada no fundo do mar. Então, essas 7 parábolas maravilhosas foi a forma didática que Jesus utilizou para mostrar que esse reino dos céus está dentro de nós. Porque qual era o reino que aquelas pessoas sofridas da Galileia conheciam? O reino do Império Romano, o reino dos homens. E o reino dos céus era um conceito muito abstrato para elas. Para nós ainda é. E Jesus, ao cantar essas parábolas, quem é que depois de ouvir a parábola do semeador, a hora que fosse semear no seu campo, mesmo que fosse no quintal de casa, não iria se recordar das palavras de Jesus, do tom da sua voz? Qual era a mulher que a hora de fazer o pão e fosse colocar o fermento dentro da massa, na massa, não iria se recordar do ensinamento de Jesus? Ou aquele que descobrisse o reino dos céus e percebesse que tesouro valioso era aquele, tão valioso que tudo mais, materialmente falando, perderia o seu valor.
E, por fim, a parábola da rede, que sempre vai se estender sobre a humanidade, porque Jesus, além de nos amar profundamente, tem uma misericórdia imensa por todos nós. Quando da multiplicação de pães e peixes, ele olhou para a multidão e disse: tenho compaixão da multidão. E essa multidão somos nós ainda. Então confiemos nele, no seu amor, no seu imenso amor por nós. Confiemos nas suas promessas, confiemos na sua compaixão e que ele é assessorado por uma equipe de espíritos elevadíssimos que estão auxiliando o planeta Terra a se transformar num planeta somente de espíritos regenerados. E lembrando, do reino dos céus é um reino dentro de nós. E nós, no nosso dia a dia, a mesma coisa. Quando tivermos alguma situação que nos faça lembrar dessas 7 parábolas do reino, onde Jesus estava na Galileia, que significa jardim fechado, às beiras do grande lago de Genezaré. Com que ansiedade aquelas pessoas tão sofridas ouviam Jesus cantar essas parábolas. Elas nunca mais deixaram de ressoar em sua memória espiritual. Que assim seja também para todos nós, meus queridos amigos, que desde fevereiro estão acompanhando conosco, e aqueles que desde o comecinho de janeiro estão acompanhando conosco os nossos estudos do Evangelho. Que fique para nós essas 7 primeiras parábolas como sendo um verdadeiro tesouro que Jesus nos legou. E vamos nos deixar apanhar pela sua rede de amor, pelo seu Evangelho. Porque se é ruim, se ainda temos tantas dificuldades com ele, como seria sem ele? Então, com isso, eu encerro as minhas colocações e deixo aqui para alguém mais, se alguém mais quiser fazer algum comentário, senão nós já podemos partir para a nossa prece final. Alguém quer falar alguma coisa, quer fazer algum comentário ao longo desses 4 meses em que estamos falando dessas 7 primeiras parábolas? Por favor, fiquem à vontade. Eu só tenho a agradecer, Maroíte. Por que, Celina? Diga bem. Por nesta encarnação, eu estou tendo essa oportunidade de receber tantos ensinamentos de bandeja, de mão beijada, na minha frente, só para mim aproveitar. Peço a Deus que eu saiba usufruir da riqueza que está sendo proporcionada à minha pessoa nessa encarnação. Embora já, com 65 anos, mas ainda tenho um pouquinho de tempo para aproveitar essa riqueza que está sendo me oferecida na bandeja. Só agradecer e pedir a Deus muita luz para você, muitas bênçãos do céu. Obrigada, Malu. Eu que agradeço, Celina, estou sempre agradecendo a Deus, agradecendo a companhia de vocês, a oportunidade desses estudos. Realmente hoje para mim está sendo assim um momento assim de muita emoção, porque quando nós começamos os nossos estudos do Evangelho com as parábolas, no dia 2 de janeiro, vejam bem, gente, dia 2 de janeiro, ainda tinha gente comemorando a passagem do ano, de 2013, nós começávamos o nosso estudo do Evangelho.
lá no nosso grupo espírita Allan Kardec, eu jamais poderia imaginar que 8 anos depois nós começaríamos tudo de novo, de uma forma tão diferente como estamos fazendo agora. Então vejam como Jesus é realmente misericordioso, que mesmo ao longo dessa situação tão difícil pelo qual o planeta está passando, aliás, gente, o planeta está passando por situações difíceis há muitos milênios, justamente por desprezar os ensinamentos do Evangelho. Mas para nós que estamos fazendo parte deste momento, esses estudos têm sido e nos têm dado um suporte imenso para todos nós. E um motivo de alegria, porque é gostoso pensar que ao final do dia, que à noite, nós teremos os nossos estudos e estaremos juntos, unidos. Então, de qualquer forma, nós estamos hoje em aproximadamente 25 pessoas acompanhando esses estudos, cada um no seu cantinho e alguns bem longe. Nós estamos envolvidos por essa grande rede de vontade de aprender, porque o nosso coração está pedindo o Evangelho. E isso, para mim, é muito gratificante, que eu jamais poderia imaginar que 8 anos depois começaríamos de novo, como estamos fazendo agora. Então, hoje é uma noite bastante especial para mim, estou me sentindo, talvez, não sei se de emoção não, mas eu estou me sentindo bastante emocionada, pensando nessas 7 parábolas, porque fala-se tanto de reino dos céus, e Jesus, como um mestre, que é tão pacientemente, contou e cantou essas 7 parábolas para aquele povo tão sofrido. E esse povo sofrido ainda continua aqui na Terra, resistindo ao seu amor. Mas o seu amor é irresistível. Então vamos nos deixar envolver por essa malha, por essa rede que ele continua lançando, por essa semente que ele continua colocando em nossos corações. Agradeço muito, queridos amigos, e vamos continuar rogando o amparo dos benfeitores espirituais, porque nós ainda temos muito pela frente para aprendermos com essas parábolas de Jesus, tá bom? Nós vamos partir para o nosso encerramento, e quem faz a prece final para nós é a Lenita. Queridos irmãos, vamos continuar nesse clima, com esse coração sereno, com esses pensamentos voltados às palavras de Jesus. Vamos nos manter calmos e serenos e pedir e rogar a Deus que consigamos seguir as instruções do irmãozinho Jesus, que consigamos ser firmes, fortes, nos mantermos sempre seguindo as palavras de Jesus, que consigamos pedir a Deus, que consigamos nos manter sempre ao lado de Jesus, não esquecermos das suas palavras, dos seus exemplos, e agradecer sempre que nessa, como a irmãzinha Celina falou, que nessa passagem nós conseguimos ter a oportunidade de ter esse conhecimento, que consigamos fazer valer a pena essa oportunidade que nos foi dada. Sempre agradecer e nos mantermos firmes em orações, firmes de pensamentos, de coração, para que possamos sempre evoluir e ajudar na evolução do nosso planeta. Vamos rogar a Deus também pelos irmãozinhos que ainda não têm essa oportunidade de ter esse conhecimento,
de ter essa oportunidade de conhecimento e que estão, muitas vezes, sem um teto, sem um alimento, nessa época que no nosso país faz frio, as noites frias, que possam ter abrigo, ou pelo menos calor de um companheiro, de um amigo, humano ou não humano, para aquecer nessas noites, para ajudar a passar por essas tribulações. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Fica conosco e nos ajuda, Senhor, nos ilumina sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, voltando aqui na tela do Skype. Lembrando, gente, que depois eu acho que o PowerPoint que eu vou salvar em PDF, já vou mandar hoje mesmo, assim, quem estiver fazendo as suas anotações em casa, pode acompanhar melhor e com mais calma tudo aquilo que nós anotamos, e depois eu também sempre mando o vídeo do estudo de hoje, que a Fernanda Barbosa, lá de Portugal, tão gentilmente, todos os nossos encontros, ela faz a gravação. Então, muito obrigada pela companhia de vocês, uma ótima noite, um bom descanso, uma abençoada semana a todos. Vamos continuar firmes e fortes e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Muito obrigada por tudo. Boa noite, fiquem com Deus todos. Boa noite.